essa live de hoje, tá? Nós vamos falar sobre exacerbação de asma. A gente tem principalmente, o principal material que a gente vai usar é o GINA, tá? Que é a Iniciativa Global de Combate à Asma ali, certo? É o que a gente tem de mais recente. São 225 páginas em inglês, não tem tradução em português ainda. Ele é mega confuso, na minha opinião, eu acho confuso, e ele não é o maravilhoso. Ele tem algumas lacunas de medicação, de doses, que, ao meu ver, ficam em haver, certo? Então, eu complementei com outras literaturas, tá? Então, essa é a aula que nós veremos hoje, GINA 2022 praticamente, tá bom? Como é bastante coisa, e agora eles já dividiam por faixa etária, né? Entre 5 anos abaixo e de 6 anos para cima. Mas agora eles orientam condutas diferentes e bem diferentes para cada faixa etária. Então, para a aula não ficar imensa, o que eu fiz? Eu optei por trazer hoje uma carga muito mais teórica. E aí, se vocês quiserem, já me fala aqui no chat. Se vocês querem, a gente pode fazer uma aula só de prescrição. Então, a gente pega esses conceitos dessa aula de agora e aí a gente monta uma prescrição de asma juntos. Pode ser em janeiro, não tem problema, tá bom? Então, esse é o objetivo, tá? De hoje. A gente vai ter uma carga teórica muito maior do que prática, tá? Você sabe que eu faço sempre muito prática, eu gosto, mas como tá meio desatualizada a nossa aula de asma, eu optei por trazer uma coisa mais robusta para vocês, tá bom? Boa noite, obrigada, pessoal. Boa noite, Ana Luísa, Graciela, todo mundo aí, Gilberto, Jana, tudo bem? Marlinha, Bruna, é por eterno, Bruna, felizmente, graças a Deus. Cris, tudo bem? Suzy, bora lá, vamos começar. O que nós vamos ver hoje? Uma introdução, lógico, né? O que é asma primeiro? Porque para eu entender o que é uma exacerbação de asma, eu preciso saber o que é asma, certo? Quais são os fatores de risco para exacerbação? O que é uma exacerbação? Como que a gente faz esse manejo geral? E o manejo nos maiores de 6 anos. Aí o PGINA divide entre atenção primária e o departamento de emergência, e nos menores de 5 anos ele junta tudo, tá? Atenção primária e departamento de emergência, ele bota tudo no mesmo saco, tá? Então é isso que nós vamos ver nessa aula de hoje, tá bom? Então, uma introdução, logicamente, né? O que é a asma? A asma é a doença respiratória crônica mais comum, tá? Chega a afetar até 18% da população mundial. E é a principal doença crônica nas crianças e nos adolescentes. Então, é extremamente importante a gente reconhecer isso daí e fazer o diagnóstico, tá? É o quê? Uma inflamação crônica que acontece nas vias aéreas, não acomete de forma homogênea, é uma doença heterogênea, então você tem áreas mais acometidas que outras, tá? Por conta de uma hiperresponsividade por mecanismo alérgico, certo? Há vários estímulos que podem ser tanto diretos quanto indiretos. A gente vai falar sobre isso, tá? E quem vai ter asma? Existem vários fatores, genéticos, imunológicos, ambientais, doenças inflamatórias crônicas, né? Ou a questão ocupacional, contato com a poluição, tudo isso pode interferir nessa toda essa dinâmica respiratória. Então, a gente tem aqui uma via aérea normal, um paciente com asma, tá? Mas sem estar em crise. O paciente asmático, ele é inflamado, tá? E a gente precisa, né, na manutenção, usar o corticoide inalatório para diminuir essa inflamação das vias aéreas. E ele é um paciente inflamado, que a via aérea já não tem o calibre normal do que uma pessoa que não tem asma, e aí ele pode ter ataques, exacerbações, né, ou crises de asma, ok? Que vai piorar mais ainda esse calibre, com broncoconstrição, edema, produção de muco, e tudo isso vai causar o que no nosso paciente? Uma alteração da relação ventilação-perfusão. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um brônquio está constrito, completamente constrito. Aqui, a gente vai ter o quê? Uma atelectasia. Esse ar vai ser todo reabsorvido e a gente vai ter aqui o que a gente chama de efeito shunt. Vai passar sangue pelo capilar, mas não tem ar para ver trocas. Então, não entra oxigênio, não sai gás carbônico. E você pode ter uma obstrução só parcial ali naquela região da via aérea. Ali a gente vai ter o contrário, a gente vai ter uma tendência a espaço morto. Por quê? Vai ficar entrando ar aqui, e aí, quando a gente inspira, a inspiração ela é ativa. Então, eu contraio minha musculatura intercostal, meu diafragma contrai, o diafragma ele desce e entra ar dentro dos meus pulmões. A expiração, ela é passiva, então eu só relaxo a musculatura e aí, por diferença de pressão, né? A pressão no ar ambiente fica menor do que a da minha via aérea, o ar sai. E aí, se eu tenho uma semi-oclusão ali do meu brônquio, o que acontece?
Na expiração, esse ar não vai sair por completo. E aí eu vou ter um alçalponamento de ar, uma retenção de ar. E aí o que acontece aqui, tá? Eu vou ter o quê? Aumento do meu alvéolo, eu vou ter um monte de ar aqui, e esse ar que está aqui no meio, ele não está em contato com o meu capilar. Ele é o que a gente chama de espaço morto. É um ar que não funciona para nada, tá? Então é importante a gente conhecer esses mecanismos e entender que é heterogêneo. É heterogêneo microscopicamente, mas quando você examina, em geral, os sibilos são sibilos difusos, bilaterais, tá? Mas a heterogeneidade é essa questão microscópica da doença mesmo, tá bom? Certo? Então, geralmente, 80% das crianças desenvolvem os sintomas antes dos 5 anos e a mortalidade, graças a Deus, é incomum, tá? Apesar de ter uma grande morbidade, dificuldade no trabalho, na vida social, né, nos meios de serviço mesmo da pessoa, questão de qualidade de vida, a mortalidade é muito baixa, tá? E o principal mecanismo que pode levar um paciente asmático a óbito é a asfixia, tá? Então, pacientes com asma que morreram, em sua grande maioria, foi por asfixia, tá? E o que o pessoal tem mais medo de fazer? Broncodilatador. Ai, da taquicardia, da batedeira, não sei o quê. Então, infelizmente, isso é um equívoco. A gente não tem que ter medo, a gente deve fazer na quantidade, não é também sair fazendo de qualquer jeito, né? Fazer nas dosagens corretas, que eu vou falar para vocês, monitorizar o seu paciente, monitorização cardíaca, oximetria de pulso, que é o mínimo, e faz o que está escrito, faz o que é o certo, beleza? Não inventa também as coisas, faz o que está escrito e também não tenha medo de fazer, porque é muito mais fácil o seu paciente morrer por asfixia, pela asma, do que ele morrer pelo excesso de medicações, tá bom?